Encerramos com essa aula o nosso primeiro módulo, que começou lá no início do mês de março. Até aqui, no primeiro módulo de aulas do nosso curso, nós vimos a filosofia antiga, em 9 aulas. Da primeira aula até a quinta, nós falamos dos pré-socráticos, de Sócrates e de Aristóteles, e do contexto que envolve o início da filosofia e a primeira parte do desenvolvimento do pensamento filosófico. Na semana passada, nós liberamos a aula de revisão, a primeira parte da aula de revisão, que resolve, onde nós resolvemos questões sobre esses temas, sobre esses filósofos que eu falei agora. E hoje nós vamos fazer a segunda parte da revisão, que está diretamente ligada com as 4 últimas aulas do primeiro módulo, que é da aula 6 até a aula 9, quando nós falamos de Aristóteles e dos helênicos. Então, hoje você vai ter acesso à resolução de questões que já caíram em edições anteriores do Enem e que falam sobre Aristóteles e sobre os filósofos helênicos, que foram os que nós vimos no final desse primeiro módulo de aulas. Como você sabe, esse conteúdo é totalmente gratuito. No link da descrição do vídeo você tem acesso ao material, onde tem não só o resumo de cada aula, mas também as questões que nós vamos resolver aqui. E eu indico que você pode pausar até o vídeo agora, acessar esse link e baixar o material, porque hoje, diferente da primeira parte da revisão, nós não vamos disponibilizar um slide. Nós vamos resolver a partir do próprio material que vai aparecer aqui na tela, à medida que eu for resolvendo as questões, mas que é importante que você acompanhe aí também, caso você já não tenha baixado lá no momento que você assistiu a aula, que é o ideal, né? Uma coisa importante de dizer é que tá um calor muito grande aqui, então naturalmente talvez você escute o barulho do ventilador se você estiver assistindo essa aula usando fone de ouvido que seja bom, que pegue ali os detalhes do som, porque o ventilador vai ficar ligado. Na aula passada eu até tentei gravar com o ventilador desligado, mas suei muito, então não vai dar para gravar essa aula sem estar com o ventilador ligado. Se você assistir a aula sem fone de ouvido, acho que você não vai perceber, mas se você tiver de fone, provavelmente vai ter o barulho do ventilador e infelizmente é inevitável, pois eu moro na Cidade do Sol, né? Então até de noite é muito quente. A primeira questão que nós vamos resolver foi a questão 87 do Enem 2017, da reaplicação. O Enem todo ano ele é aplicado e depois ele é reaplicado principalmente para as pessoas privadas de liberdade. As pessoas que estão na cadeia, por exemplo, que vão fazer o Enem, elas respondem à prova do Enem nessa segunda aplicação. E quando nós fomos fazer o nosso banco de questões, baseado nos últimos 10 anos de Enem, nós pegamos também questões que foram colocadas nas provas de reaplicação. Essa questão que nós vamos resolver agora foi a questão 87 do Enem 2017, da reaplicação do Enem 2017. E a questão, como você já aprendeu na revisão da semana passada, a gente pode ir direto para a questão primeiro, diz o seguinte: os princípios, base da epistemologia aristotélica, pertence ao domínio da. E aí, se você já tiver uma noção do que significa essa parte da filosofia aristotélica, você pode até já tentar responder direto, mas como Aristóteles falou sobre muita coisa, e a gente até indicou que você visse a aula sobre Aristóteles várias vezes por conta disso, porque são muitos temas que foram tratados ali, a gente pode ler o texto de apoio da questão para a gente poder ter essa ajuda na hora de responder as alternativas. Que diz o seguinte: dado que dos hábitos racionais com os quais captamos a verdade, alguns são sempre verdadeiros, enquanto outros admitem o falso, como a opinião e o cálculo, enquanto o conhecimento científico e a intuição são sempre verdadeiros. E dado que nenhum outro gênero de conhecimento é mais exato que o conhecimento científico, exceto a intuição, e por outro lado, os princípios são mais conhecidos que as demonstrações, e dado que todo conhecimento científico constitui-se de maneira argumentativa, não pode haver conhecimento científico dos princípios, e dado que não pode haver nada mais verdadeiro do que o conhecimento científico, exceto a intuição deve ter por objeto os princípios. Então, aqui nesse texto, Aristóteles está falando de uma dimensão do conhecimento que extrapola o conhecimento científico, que é um conhecimento mais exato, mais assim, concreto, mas que não consegue dar conta de tudo que existe no mundo, e é por isso que ele vai falar da intuição, que é justamente esse tipo de conhecimento anterior. E aqui você precisa ter muito cuidado, porque a palavra intuição para nós significa algo como
eu estou sentindo, pressentindo que algo vai acontecer, vou seguir minha intuição. Mas não é esse o sentido que intuição tem para a filosofia aristotélica. E aí, se você, por exemplo, vai responder a questão da prova, pensando nessa ideia que nós temos corriqueiramente de intuição, ou que se tem hoje, na maioria das vezes, do que significa intuição, como algo que a gente prevê, que a gente sente no nosso coração que alguma coisa vai acontecer, isso é a nossa intuição, você pode resolver a questão de maneira errada, porque você não está considerando que, para Aristóteles, intuição não queria dizer isso. E muito pelo contrário, queria dizer um tipo de conhecimento superior, porque é o conhecimento que dá de conta dos princípios e daquilo que a ciência não consegue abarcar. E aí, tendo em vista isso, a questão que você pode, a alternativa correta a se marcar aqui, é exatamente a alternativa D, porque no texto Aristóteles fala várias vezes que o conhecimento científico é o maior, exceto a intuição. Então ele está sempre, se a gente não considerar a intuição, então o conhecimento científico é o maior. Então ele dá um sentido maior à intuição, que é o que fala aí a letra D. Intuição, pois ela é mais exata que o conhecimento científico, né? É o tipo de conhecimento que vai mais longe ainda. A segunda questão que nós vamos resolver foi a questão 46, também da reaplicação do Enem 2020. E ela diz o seguinte: sem dúvida, os sons da voz, eu vou começar direto pelo texto, né? Exprimem a dor e o prazer. Também encontramos nos animais em geral. Sua natureza lhes permite somente sentir a dor e o prazer e manifestar-lhes entre si. Aí uma pausa aqui. Lembra que na aula de Aristóteles nós falamos sobre como que é o caminho que ele diz que a gente percorre para chegar até o conhecimento. E aí lá no início, quando ele fala sobre sentir o mundo, ele diz assim, isso aqui todos os animais conseguem fazer. Então sentir o mundo é uma coisa que todos os animais conseguem fazer. Todo aquele que é dotado de alma, de ânima, que tem vida, consegue sentir o mundo. Mas tem uma coisa que só o ser humano consegue. E aí é exatamente o que ele vai dizer aqui nesse texto. Mas o logos é feito para exprimir o justo e o injusto. Este é o caráter distintivo do homem face a todos os outros animais. Só ele percebe o bem e o mal, o justo e o injusto, e os outros valores. É a posse comum desses valores que faz a família e a cidade. Dava para a gente fazer uma aula de filosofia só sobre o que significa essa palavra logos para diferentes filósofos. Muitas vezes a gente associa logos a discurso, conhecimento, mas nesse caso você pode perceber que Aristóteles está relacionando com discernimento, né, com a capacidade de você decidir, por exemplo, entre o bem e o mal, entre o justo e o injusto. E a questão vai dizer o seguinte: para o autor, a característica que define o ser humano é o logos, que consiste na... E aí, entre as questões que nós temos letra A, evolução espiritual da alma, letra B, apreensão gradual da verdade. Se você pode até chegar a marcar de maneira equivocada essa alternativa B, se você pensar naquela questão da discussão platônica, né? Que pela via inteligível a gente consegue o conhecimento verdadeiro. Mas não é sobre isso que o texto de apoio está falando. Veja que o texto está associando logos a capacidade que a gente tem, racional, o que nos distingue dos outros animais, a uma questão de discernimento. Então não é sobre conhecer melhor, é sobre discernir. Letra C, segurança material do indivíduo. Letra D, capacidade racional de discernir. Letra E, possibilidade eventual de transcender. Então, nesse sentido, a alternativa correta é a letra D, porque está falando da capacidade racional de discernir, que é a maneira como o logos é abordado aqui nesse texto, certo? Como eu disse, a palavra logos ela é presente em muitos textos filosóficos e até mesmo não filosóficos, principalmente da antiguidade. Os textos escritos em grego, né? Porque é uma palavra grega. Mas a gente pode perceber diferentes concepções que se dá a ela. E aqui, para Aristóteles, nesse texto de apoio que a gente acabou de ler, ela tem a ver com essa capacidade exatamente de discernir. Então, isso é muito importante para que a gente tenha cuidado de não responder a questão a partir das noções prévias que nós temos, e sim a partir exatamente do que ela pede. Como eu digo sempre, no momento das questões objetivas, o Enem não quer saber o que você pensa. Ele quer saber a sua capacidade de ler o texto e responder o que está sendo pedido ali. Não é para você dar a sua opinião, é para você identificar o que está sendo pedido na questão e o que objetivamente aquele texto de apoio está dizendo, o que objetivamente está sendo pedido ali para que você possa responder de acordo com o que se pede
e não de acordo com o que você pensa, certo? A hora de você pensar e colocar suas opiniões é a redação. Na hora da prova você precisa se atentar a isso, para não responder a prova a partir de noções que você tem previamente e acabar marcando alternativas erradas. A outra questão que nós vamos responder foi a questão 44 do Enem 2014, que tem 2 textos de 2 autores diferentes. Um de Aristóteles, que é o texto 2, e um de Tucídides, que é o texto 1. E aí a questão vai dizer o seguinte: comparando o texto 1 e 2, tanto para Tucídides no século V a.C., quanto para Aristóteles no século IV a.C., a cidadania era definida pelo quê? E aí nós vamos ler os textos aqui para que a gente possa responder a questão. O primeiro texto, que é o texto lá do século V a.C., de Tucídides, diz o seguinte: olhamos o homem alheio às atividades públicas, não como alguém que cuida apenas dos seus próprios interesses, mas como um inútil. E aqui é importante dizer que, por exemplo, a palavra idiota, muita gente fala, né, até hoje, que é uma palavra utilizada para aquela pessoa que não queria participar da vida pública, lá no momento da democracia, né, entre os gregos. Então, uma pessoa que não se ocupa de atividades públicas, né, de atividades da cidade, não é uma pessoa que está se preocupando só com a sua vida, mas é uma pessoa inútil, porque esse não é o procedimento mais adequado. E aí ele vai continuar: nós, cidadãos atenienses, decidimos as questões públicas por nós mesmos, na crença de que não é o debate que é o empecilho à ação, e sim o fato de não se estar esclarecido pelo debate antes de chegar a hora da ação. Então, esse texto está falando sobre a importância da gente se envolver com o debate público, com as decisões da cidade. O segundo texto, que é o texto de Aristóteles, vai dizer o seguinte: um cidadão integral, completo, né, pode ser definido por nada mais, nada menos que o direito de administrar a justiça e exercer funções públicas. Veja como Aristóteles sempre tenta relacionar essa questão da justiça, né? Algumas destas, todavia, são limitadas quanto ao tempo de exercício, de tal modo que não podem de forma alguma ser exercidas 2 vezes pela mesma pessoa, ou somente podem sê-lo depois de certos intervalos de tempo prefixados. Aristóteles dá um detalhe, né, de como que a ação política pode ser, às vezes pode ser por um tempo só, às vezes pode ser que você ocupe por um tempo e nunca mais venha a ocupar esse tipo de atividade, mas o fato é que você se envolve com as decisões públicas. Então, esses 2 textos estão falando sobre isso, sobre a participação política. E aí a questão fala sobre a comparação dos 2 textos e pede para que a gente entenda a partir desses textos como que a cidadania era definida. E aí na questão A a gente tem prestígio social, na B acúmulo de riqueza, na C participação política, na D local de nascimento e E grupo de parentesco. Se você tiver uma leitura crítica, por exemplo, da democracia ateniense, e você considerar que para a pessoa de fato participar do debate, ela precisava ser grega, né? Ou seja, o local de nascimento importava. Você pode até marcar a letra D de uma perspectiva crítica, uma leitura crítica da Grécia Antiga. Mas, novamente, mesmo que você pense isso, e tudo bem você pensar isso, inclusive concordo, mas aqui a questão pede que a gente identifique o que o texto está dizendo. E o texto está falando justamente que a cidadania era definida pela participação política. Então, essa é a alternativa que você precisa marcar. A outra questão que nós vamos resolver foi a questão 42 do Enem 2015, também da reaplicação. É uma questão que traz um texto bastante problemático de Aristóteles, que tinha ideias totalmente estranhas e equivocadas do mundo e da vida. E aqui a gente consegue ver uma parte desse lado de Aristóteles, quando ele vai dizer nesse texto o seguinte: a utilidade do escravo, né, parêntese aqui, escravo naquela época não era como os escravos que foram trazidos, né, forçadamente para o Brasil, por exemplo, no tempo da nossa escravidão, mas eram as pessoas que, por exemplo, perdia a guerra e aí ia para a Grécia, ia para as cidades gregas trabalhar, mas de uma forma mais ligada ao trabalho braçal do que à tortura propriamente dita. De toda forma, é errado do mesmo jeito, né? Mas tem essa diferença de grau. Não é exatamente como que a gente conhece a escravidão hoje em dia, né? A utilidade do escravo é semelhante à do animal. Olha que problemático, né? Que Aristóteles escreveu isso. Ambos prestam serviços corporais para atender às necessidades da vida.
a natureza faz o corpo do escravo e do homem livre de forma diferente. Para Aristóteles é como se fosse um destino da natureza. Um homem é feito para ser escravo e outro é feito para ser livre. Totalmente problemático isso aqui, a gente não deve concordar com isso. Mas foi o que Aristóteles escreveu. O escravo tem corpo forte, adaptado naturalmente ao trabalho servil. Já o homem livre tem corpo ereto, inadequado ao trabalho braçal, mais apto à vida do cidadão. Então, ele está falando que uma pessoa nasce com a capacidade mais, vamos dizer assim, intelectual, de participar da cidadania, e outra nasce com a capacidade mais de atividade braçal. O trabalho braçal, é o que diz a questão aqui, é considerado na filosofia aristotélica como o quê? E aí a gente tem entre as alternativas a correta, que seria exatamente a C, onde ele fala que é uma atividade que exige força física, porque ele diz que o escravo ele é naturalmente mais forte, né? E que tem um uso limitado da racionalidade. Não é esse o lado que é mais aguçado daquele que é escravo para Aristóteles, e sim o lado da força bruta, da força braçal. Mais uma vez, não devemos concordar com isso. Mas é o que a questão está pedindo que você responda, que você interprete esse texto, independente se você concorda ou não com ele, e marque a alternativa correta, que nesse caso é a alternativa C. A outra questão é a 13 do Enem 2016, também da reaplicação, que vai dizer o seguinte: usa um texto de Danilo Marcondes, que é um historiador da filosofia, onde ele faz um apanhado dos principais textos da filosofia, né? Eu até tenho esse livro aqui, que é esse texto aqui. Textos básicos da filosofia. E aí o Enem está citando aqui esse texto com um trecho que é o seguinte: a filosofia, enquanto o pensamento de Santo Agostinho representa um desenvolvimento de uma filosofia cristã inspirada em Platão, o pensamento de São Tomás reabilita a filosofia de Aristóteles. Ele vai relacionar dois filósofos do período medieval, que nós vamos ver, inclusive, nas próximas semanas, né, no módulo 2. E ele relaciona um com Platão e outro com Aristóteles. Lembra que a gente, nas nossas aulas, estabeleceu aqui a diferença entre a filosofia de Platão e de Aristóteles, né? Que uma tem uma relação crítica ali, a relação entre elas. E aí ele vai dizer que Santo Agostinho representa o desenvolvimento de Platão e São Tomás de Aquino a filosofia de Aristóteles, até então vista sob suspeita pela Igreja, mostrando ser possível desenvolver uma leitura de Aristóteles compatível com a doutrina cristã. E ele vai dizer que o aristotelismo de São Tomás abriu caminho para o estudo da obra aristotélica e para a legitimação do interesse pelas ciências naturais, um dos principais motivos do interesse por Aristóteles nesse período. Ele vai falar de um período ali da Idade Média, apesar da Igreja ter vamos dizer assim, uma atitude de aversão à filosofia, através de São Tomás de Aquino, foi aberto esse caminho para o estudo de um filósofo como Aristóteles. Exatamente a partir daí, a gente teve mais desenvolvimento das ciências naturais. A questão vai dizer o seguinte: a Igreja Católica, por muito tempo, impediu a divulgação da obra de Aristóteles pelo fato de a obra aristotélica, primeiro, valorizar a investigação científica, contrariando certos dogmas religiosos, ou B, declarar a inexistência de Deus, colocando em dúvida toda a moral religiosa. Nós sabemos que não é essa, porque por mais que Aristóteles não fale do Deus cristão, uma das teses da sua física é exatamente um ser superior, que é que representa o motor imóvel, né, o princípio de todas as coisas, é uma causa não causada. Criticar a Igreja Católica, instigando a criação de outras instituições religiosas, seria um anacronismo marcar essa questão, porque não existia Igreja Católica na época de Aristóteles, não tinha como ele criticar isso. Evocar pensamentos de religiões orientais, minando a expansão do cristianismo, também não seria essa alternativa. Ou contribuir para o desenvolvimento de sentimentos antirreligiosos, conforme a teoria política dele, que também não é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, porque Aristóteles, como a gente bem pontuou, ele tem essa característica de sistematizar o pensamento, né, que é uma coisa muito científica, de você procurar essa investigação de tudo, coisa por coisa do que existe na natureza, como se a gente, enquanto ser humano, a nossa capacidade, a nossa racionalidade, desse conta da gente estudar minuciosamente tudo que existe no cosmos. E aí isso pode, em algum momento, contrariar
os dogmas religiosos, que muitas vezes são receiosos a esse tipo de investigação, apesar de ter tido, né, depois de um certo período da Idade Medieval, a expansão das ciências naturais, que foi exatamente depois que teve o resgate da filosofia aristotélica a partir da obra de São Tomás de Aquino. A questão 71 do Enem 2017 diz o seguinte: para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que, nós vimos isso nas nossas aulas, mas vamos ler aqui o texto de apoio. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem, ou antes o sumo bem, né? Essa é a finalidade de todas as coisas. Mas não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre as nossas vidas? Se é assim, esforcemos-nos por determinar, ainda que em linhas gerais apenas, o que seja ele e de qual das ciências ou das faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que seu estudo pertence à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar a arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer, a finalidade dessa ciência deve abranger as outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então, ele está estabelecendo que a finalidade da política é exatamente o bem. E aí, para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis, que você já sabe que é cidade, pressupõe que o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. Sabemos que não é isso, né? Inclusive, existe essa relação de buscar participar da vida pública, da vida coletiva. Ou B, o sumo bem é dado pela fé, também não é disso que trata a filosofia aristotélica. Ou C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade, que é a alternativa correta. Porque apesar das outras alternativas, por exemplo, a D fala que a educação visa formar a consciência de cada pessoa. Não necessariamente isso está errado. Ou a E fala que a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum, que também não está de todo errado. Mas no texto que nós lemos aqui, o que está sendo tratado é exatamente que a política é a ciência que precede todas as demais, porque inclusive a partir dela que é definido qual ciência vai ser estudada, até que ponto qual ciência vai ser estudada. Certo? Então, a alternativa correta, letra C. E aí, no seu material, você vai ver que tem outras questões ainda que já caíram em edições anteriores do Enem sobre a filosofia aristotélica, mas essas questões, depois das que nós já resolvemos aqui, de tudo que foi comentado, e do resumo que tem nesse material que você tem aí com você, da aula sobre Aristóteles, você consegue resolver cada uma delas. Eu vou deixar só o gabarito, vai ser postado no nosso Instagram. Então, nos siga lá, que lá você vai ter acesso ao gabarito de cada material, para que você possa resolver as questões e aproveitar ao máximo, né, esse momento de fixação do conteúdo estudado. Vamos resolver agora, só para concluir a aula, algumas questões da filosofia helênica, que são questões que caíram em edições anteriores em menor quantidade no Enem, mas que podem vir a cair nessa edição desse ano, por exemplo, porque é uma parte da filosofia que também é bastante considerada, certo? Na aula 8, nós falamos sobre os céticos e os cínicos. E no final do material dessa aula, que você pode baixar, né, no mesmo link que eu já falei no início, nós temos uma questão que caiu sobre os céticos no Enem 2016, que cita um texto bastante importante para quem estuda filosofia, que é o texto de Diógenes Laércio, que é o Vidas e Doutrinas, ou Vidas e Sentenças, como está aqui, dos filósofos ilustres, que esse texto eu não tenho aqui, porque é dificílimo de achar esse texto, e caro também, para conseguir comprar em algum sebo virtual. Diz o seguinte: Pirro afirmava que nada é nobre nem vergonhoso, justo ou injusto, e que, da mesma maneira, nada existe do ponto de vista da verdade. Não é possível, né, ter certeza das coisas, alcançar a verdade. Que os homens agem apenas segundo a lei e o costume, nada sendo mais isto do que aquilo. Ele levou uma vida de acordo com essa doutrina.
Nada procurando evitar e não se desviando do que quer que fosse, suportando tudo. Carroças, por exemplo, precipícios, cães, nada deixando ao arbítrio dos sentidos. E a pergunta diz o seguinte: o ceticismo, conforme sugerido no texto, se caracteriza por: alternativa A, desprezar qualquer convenção social e obrigação da sociedade. Mais ou menos, isso tem muito a ver com a filosofia helênica, mas o texto está tratando da postura de não acreditar ser possível ter certeza das coisas. B, atingir o verdadeiro prazer como princípio e um fim da vida feliz. A gente viu que felicidade tem muito a ver com a filosofia helênica. Passou uma moto aí, acho que vai pegar esse barulho na aula, mas também vou deixar. Alternativa C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. Alternativa D, aceitar o determinismo e ocupar-se com a esperança transcendente. Essa parte transcendente é o que pega nessa alternativa aí, não seria ela. Ou agir de forma virtuosa e sábia a fim de enaltecer o homem bom e belo. Essa questão de buscar a virtude tem muito a ver com a filosofia helênica, mas também não é disso que trata o texto trata exatamente dessa questão de não ser possível obter alguma certeza. Então, por isso que a alternativa correta é a letra C, defender a indiferença e a impossibilidade de obter alguma certeza. No material da aula 9, nós também temos questões que caíram na edição do Enem. Como você pode perceber, o volume de questões sobre os filósofos helênicos ele é menor, consideravelmente menor, do que o volume de questões sobre Sócrates, sobre os pré-socráticos, sobre Aristóteles, como nós acabamos de ver aqui, que tem muitas questões. Então, se você precisar priorizar algum estudo, você prioriza essa parte dessas questões que já caíram mais vezes. Mas também é importante você conhecer a filosofia dos helênicos, primeiro porque nem é difícil, é uma parte super simples de aprender da filosofia, né? E até mesmo legal de a gente estudar esses temas, né? Esse tema da felicidade. E porque pode eventualmente aparecer na prova. A questão, por exemplo, 68 do Enem 2022, ela tratou da filosofia de Sêneca, que foi um filósofo que nós trabalhamos na segunda aula dos filósofos helênicos, que foi a última aula do módulo 1, que é a aula sobre os epicuristas e sobre os estoicos. E aí essa questão vai dizer o seguinte, né? O texto citado diz: entretanto, nosso amigo Baço tem um ânimo alegre. Isso resulta da filosofia. Está alegre diante da morte. Forte e contente qualquer que seja o estado do corpo, sem desfalecer ainda que desfaleça. O texto, né, o excerto, que é a mesma coisa de dizer o trecho citado acima, refere-se a uma carta de Sêneca na qual se apresenta como um bem fundamental a filosofia promover o quê? O que é que ele está dizendo que a filosofia promove aqui? Exatamente essa postura de indiferença e de conseguir viver bem mesmo nos momentos mais difíceis. E aí nós temos as alternativas: valorização de disputas dialógicas, rejeição de convenções sociais, inspiração de natureza religiosa, exaltação do sofrimento ou moderação das paixões. Perceba que a filosofia de Sêneca, né, os estoicos, eles não estão exaltando o sofrimento, eles estão dizendo que é possível ter uma postura moderada em relação a eles. Você moderar nesse sentido as suas paixões, não no sentido de paixão como a gente conhece hoje em dia, mas no sentido de ser afetado, né? De que as nossas emoções, os nossos sentidos nos afetam. E aí os estoicos eles defendem exatamente que a gente siga por um caminho que nós não sejamos tão afetados, mas que a gente controle aquilo que nos afeta, controle as nossas paixões. É por isso que a alternativa correta é a letra E, que fala exatamente da moderação das paixões, né? Para que a gente não seja afetado tanto assim diante do sofrimento, diante de situações difíceis. No Enem 2017, também na reaplicação, caiu uma questão sobre o estoicismo, que diz o seguinte: a característica do estoicismo presente nessa citação do filósofo grego Epiteto e a citação diz o seguinte: jamais a respeito de coisa alguma digas, eu a perdi, mas sim eu a restituí. O filho morreu, foi restituído. A mulher morreu, foi restituída. A propriedade me foi subtraída, então também foi restituída. Mas quem a subtraiu é mau. O que te importa por meio de quem aquele que te dá a pede de volta? Na medida em que ele der, faz o uso do mesmo modo de quem cuida das coisas de outrem.
do mesmo modo como fazem os que se instalam em uma hospedaria. Esse tipo de texto é típico de você estar cansado ali resolvendo a prova e ler e não entende nada. Mas o importante é você lembrar que o estoicismo, né, tem essa postura de indiferença. Então você vai procurar nas alternativas uma alternativa que pelo menos lembre isso ou que fale mais desse tipo de postura. E aqui nós temos na alternativa A, explicar o mundo com números, que não tem nada a ver, só se estivesse falando sobre Pitágoras, né? Identificar a felicidade com o prazer, aceitar os sofrimentos com serenidade, questionar o saber científico com veemência ou considerar as convenções sociais com desprezo. E nesse caso é exatamente essa postura serena diante do sofrimento. Então, aceitar os sofrimentos com serenidade, mesmo que você perca alguém que você ama, mesmo que você perca um objeto que você tem, mas você precisa ser sereno diante dessa situação para o estoicismo. Então, essas são questões que já caíram no Enem sobre esses filósofos, né? Desde ali Aristóteles, que tem um volume muito grande de questões em edições anteriores, até os filósofos helênicos, que tem essas 3 questões que nós trabalhamos aqui, mas no material nós também colocamos questões de outros vestibulares para que vocês possam treinar a filosofia de Epicuro, por exemplo, ou a filosofia dos cínicos, certo? Que nós não identificamos nesses últimos 10 anos de Enem, mas que podem vir a aparecer na prova desse ano. Espero que você tenha conseguido aprender essa parte da filosofia antiga. Mais uma vez é importante ressaltar que isso aqui, todas as nossas aulas, elas são pensadas de uma forma direta e objetiva, de uma forma que a gente resuma a filosofia desse período, por exemplo, para vocês, baseada principalmente naquilo que estão nos livros de história da filosofia. Então nós não estamos aqui trabalhando de uma perspectiva acadêmica, de uma perspectiva de pesquisa, mas de uma perspectiva mais prática que vai ajudar você que vai fazer a prova do Enem a responder essa prova com mais chances de acertar as questões de filosofia e também de sociologia. Semana que vem nós começamos o nosso segundo módulo com a aula de sociologia e nós também vamos estar liberando a nova versão do nosso cronograma com as datas ajustadas, considerando um tempo maior para essas aulas de revisão, certo? Espero que esse conteúdo seja útil para você, que se você gostar, compartilhe com outras pessoas, não deixe de continuar nos acompanhando aqui e nas redes sociais, onde a gente está publicando também conteúdos, especialmente nas terças, quintas e sábados. Te vejo na próxima aula.